Olá, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é a nossa última aula do semestre e nessa última aula nós vamos estudar as separações de misturas, tanto misturas homogêneas como misturas heterogêneas. Mas antes de discutir as misturas, eu queria dar uma sugestão para vocês. Ela serve para as aulas de química, mas também serve para outras aulas. Eu fico imaginando vocês aí com um monte de vídeo, né? Videoaulas. E eu fico imaginando também, lá em agosto, quando vocês tiverem que fazer uma avaliação, terem que retomar todo esse conteúdo. Aí imagina só que vocês tem que estudar a separação de uma mistura. Aí você fala assim, já sei, tal dia o Barreto fez uma aula lá de separação de mistura. Eu não me lembro exatamente como que é a decantação, por exemplo. Vocês vão ter que assistir a esse vídeo inteiro para saber o que é a decantação. É justamente aí que vai a minha sugestão. Se vocês assistirem a esse vídeo e ao longo do vídeo vocês forem anotando em que momento eu explico cada coisa, por exemplo, em 3 minutos eu explico como que é a decantação. Em 4 minutos e meio eu dou a explicação de como que é a separação por peneiração, por exemplo. Estou chutando os números, tá? E aí vocês vão ter uma tabelinha simples. Pode ser no arquivo, numa pastinha organizada. Nesse mesmo arquivo seria legal vocês colocarem um link desse vídeo. Por quê? Porque aí vocês, se tiverem dúvida desse assunto, vocês vão lá, clicam nesse vídeo e vão direto na dúvida. Vocês não vão perder tempo ficando procurando o tempo todo no vídeo, um vídeo de 40, 50 minutos, alguma coisa pontual que vocês têm de dúvida. Tá bom? Fica aí de sugestão. Bom, vamos começar então falando das separações de misturas e um grande exemplo. Eu trouxe algumas coisinhas aqui da minha casa para falar de mistura. É tudo muito improvisado, obviamente, né? Mas espero que vocês curtam aí esse improviso, que eu acho que vai dar para entender um pouquinho melhor. Eu queria começar falando de uma separação de mistura que acontece todo dia, o tempo todo, e a gente usa muito isso, ainda bem, né? Que é a separação de mistura da água. A água, quando ela está suja. Nas estações de tratamento de água, as ETAs, né, ETAs, a água chega suja, né, e aí eles têm uma série de processos que precisam ser feitos para que a água saia limpa, né? O primeiro processo que eles fazem é um processo químico. Eles fazem a cloração para diminuir a quantidade de bactérias, de micro-organismos em geral, tá? Mas depois disso, eles fazem um processo para diminuir, vamos dizer assim, o grosso. O que é o grosso? As partículas maiores. Tem, obviamente, que logo de cara, na entrada da estação, tem uma grande filtragem, porque ali você faz a visita a uma estação desse tratamento, chega de todo tipo de coisa numa estação de tratamento dessa, né? Tudo assim, são coisas, você conversa com os técnicos da Sabesp, por exemplo, é impressionante o que chega, né? São coisas até meio surreais da gente acreditar. Então precisa ser feito primeiro, ser filtrado mas é uma separação muito grosseira, são barras de ferro onde separa mesmo travesseiro, chupeta, coisas grandes que são colocadas ali, que são carregadas na água, né? Mas depois disso é feito um processo chamado decantação. O que é a decantação? É quando você deixa aquela mistura um pouco quieta, o máximo quieta possível, o máximo em descanso possível. Por quê? Porque as partículas mais densas elas vão descer. Inclusive, para auxiliar esse processo é usado um floculante
chamado sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio, em contato com a água, se transforma, não precisa saber isso, tá? Se transforma em hidróxido de alumínio, que ele coagula, ele gruda nas partículas um pouquinho menos densas e deixa então, portanto, ela um pouquinho mais densa e desce, porque senão demoraria muito para descer. Muito bem. E aí o que acontece? A partícula mais densa desce e a água ela fica relativamente limpa. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho um pouquinho de terra e eu vou pôr um pouquinho de água aqui. E ao longo do nosso bate-papo, ó, eu vou colocar aqui, ó, água e terra. Aqui, meleca. Ó, um pouquinho mais. Vou fazer uma mistureira aqui, ó. Certo? Vocês vão ver que assim, e é interessante que processos químicos, processos físicos, a gente tem a tendência de falar as coisas e dar a impressão que eles são 100%. Eles não são 100%. Quando a gente fala, então desce, não desce 100%. Sempre tem uma parcela que fica, tá? Bom, muito bem. Deixa eu pegar um paninho aqui para secar. Eu vou deixar ao longo do nosso bate-papo, ó, como que está essa água. Tá assim, vamos ver como que ela vai ficar. Eu arrisco dizer que no final do processo a gente não vai sentir vontade de beber essa água não, mas eu espero que essas partículas mais densas decantem, desçam, tá? Aí o que eles fazem depois disso? Interessante é que se você quiser acelerar esse processo, isso não é válido para uma estação de tratamento de água, porque o volume é muito grande. Mas se você quiser acelerar esse processo para pequenas misturas, você pode colocar dentro de uma centrífuga. A centrífuga ela gira. Quanto mais rápida, maior é a tendência das partículas mais densas irem para o fundo. É só você imaginar se você pegar uma linha, uma pedra e gira. O que vai acontecer? A pedra não tem a tendência de fugir? Se você quebrar essa linha, ela não foge. As partículas mais densas, elas tendem a ir para o fundo do recipiente. Por que eu falei que numa estação de tratamento de água não é tão adequado isso ser feito? Por razões financeiras. Então deixa eu fazer uma parte aqui. Eu sei que eu estou dando aula de química, mas eu quero pedir uma licença e parar de dar aula de química. Cansei. Cansei. Eu estou com vontade de dar aula de engenharia química agora. Pode ser? Posso transformar essa aula em engenharia química? É uma disciplina específica da engenharia química chamada processos unitários. Tá bom? Então, acabou a aula de química e virou processos unitários na engenharia química. Exatamente. O 9º ano está tendo aula de engenharia química. Exatamente. E eu vou colocar um fator nisso tudo, que é o fator dinheiro. Isso que eu acabei de falar, que a estação de tratamento de água, ela não acelera o seu processo numa grande centrífuga, grande mesmo, por conta do volume, é porque a água, o tratamento de água ficaria muito caro. Seria mais rápido, só que ficaria muito caro. A engenharia química, ela trata muito de levar em consideração o custo das coisas. E eu vou levar em consideração hoje, nesse nosso bate-papo, muito o custo. Vocês vão ter uma boa noção da vida de um engenheiro químico quando fala de processos unitários, que são processos, como o nome já diz, né, processos unitários dentro de um grande processo, mas que são muitas vezes bastante significativos no preço final do produto. Tem empresas, vou falar da Tetra Pak, por exemplo, que é uma empresa que ganhou dinheiro com esse tipo de coisa, e outras empresas que criaram métodos de operações unitárias que levaram em consideração a questão financeira, ganharam muito dinheiro em relação a isso e, inclusive, também ajudaram bastante a natureza, pensando nesse tipo de coisa. Bom, então nós temos, para acelerar a decantação, a centrifugação e, em alguns casos, a ultracentrifugação, que é
é uma aceleração muito grande, imagina uma rotação muito grande, uma rotação por minuto exageradamente grande, tá? Isso faz com que as partículas elas caminhem para o fundo do recipiente com uma velocidade maior. Bom, aí o que acontece? Depois disso existe uma filtração. O que é uma filtração? Filtração, eu vou fazer daqui a pouco um processo de filtração junto com outro processo, tá? Então eu não vou fazer agora com vocês. Filtração vocês estão acostumados a ter filtração no dia a dia, o filtro o filtro de filtrar água, por exemplo. A filtração é passar uma mistura num recipiente onde tem poros que permitam que passe só uma parte da mistura. No caso, por exemplo, de você ter água com impurezas, esse poro só vai permitir que aconteça a passagem da água e não que as impurezas vão ficar retidas nesses poros. Tá? Esse é o princípio da filtração. E no finalzinho do processo, falando assim de forma bem grosseira, o tratamento de água, acontece a cloração, uma nova cloração para ir para o sistema de distribuição de água e uma fluoretação. Eles colocam fluoreto de sódio, na verdade. Por quê? Porque a população ela tem uma diminuição na incidência de cáries, com a incidência, a adição de flúor nessa quantidade certa na água de abastecimento. Olha que interessante, como a pesquisa científica traz qualidade de vida para a humanidade, né? Bom, muito bem. Então esse é um método, esse é uma separação bem conhecida, né? Eu vou falar de outras, né? Tem outro método de separação de misturas heterogêneas, é o método da catação. É isso mesmo, catação. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só essa mistura aqui, ó. Dá uma olhada, é uma mistura fictícia que eu fiz, pedrinhas com parafusos e porcas, tá? Só um exemplo, para exemplificar mesmo. E eu vou fazer uma catação, eu vou catar manualmente. É uma separação manual. Catação também pode ser chamada de separação manual. Pronto, eu fiz uma separação. Eu tinha uma mistura heterogênea e agora eu tenho os produtos estão separados. Aí você fala assim, nossa, meu Deus do céu, eu preciso aprender isso. Obviamente que isso é um exemplo de algo que pode ser aplicado e é muito aplicado no dia a dia. Eu vou dar um exemplo. A latinha de alumínio, né? O Brasil ele tem índices de coleta de latinha de alumínio que são magníficos, né? O nosso lixo, ele tem muito dinheiro, ele tem muito recurso renovável, ou seja, que ele pode voltar para a natureza, pode voltar a se transformar num produto que vai ser usado por nós novamente. Por exemplo, o alumínio, a latinha do alumínio pode se transformar de novo numa outra latinha de alumínio, ou num papel alumínio, enfim, ou sei lá, em algum produto de alumínio, né? E assim sucessivamente, né? O plástico, o papel, o material orgânico, tudo isso está lá no nosso lixo. Qual que é o grande problema do nosso lixo? Ele está misturado. E aí, por que nós não utilizamos esse produto maravilhoso chamado lixo? Porque ele está misturado. E para ele estando misturado, a gente não consegue separar porque não é economicamente viável. Porque para separar, nós temos que fazer uma separação manual, uma catação, como eu acabei de falar. Quando a gente fala de latinha de alumínio, do ponto de vista financeiro, sim possível, é financeiramente atrativo. Mas quando a gente fala do papel, do plástico que tem lá, do metal que tem lá, passa já não ser atrativo o valor que vai se retirar de lá. Como que nós poderíamos fazer
para ser atrativo, financeiramente falando, essa separação do lixo. Para nós, de fato, reutilizarmos, reciclarmos o que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? As embalagens, o material orgânico. E aí as empresas se dariam bem em relação a isso, porque teriam lucro, o meio ambiente se daria bem, os funcionários se dariam bem, todos se dariam bem em relação a isso. Como que nós poderíamos fazer? Com o povo separando o seu lixo, não a gente pegando o lixo e colocando uma latinha de alumínio junto com uma casca de banana. Tá? Em povos mais desenvolvidos, isso é uma realidade já há alguns anos e no Brasil, infelizmente, a gente engatinha em relação a isso. Nós temos micro regiões, lugares que funcionam muito bem, condomínios que fazem parceria com empresas de reciclagem e que acabam educando as pessoas daquela comunidade. Por quê? Porque aquela comunidade fazendo a separação do seu lixo, ou seja, não juntando, aquela cooperativa não vai precisar investir dinheiro em pessoas para separar esse lixo. E não precisando gastar nesse item específico, a reutilização, a reciclagem passa a ser realidade, passa a ser viável economicamente. Então, olha que interessante como que uma questão ambiental passa por uma questão financeira, que passa por uma questão de educação da população. Tá? Bom, então isso foi o que eu acabei de falar, foi a catação. Uma outra, nós estamos falando de métodos de separação de misturas heterogêneas, tá? E eu estou, por enquanto, falando de misturas sólido com sólido. Um outro método muito conhecido, muito utilizado, sabe o arroz que a gente come? Ele, na natureza, ele surge com uma casquinha, tem uma casquinha. E aí, como que chega até nós o arroz sem a casquinha? Uma pessoa, funcionários e mais funcionários, sentam e ficam separando a casquinha? Não. Até já deve ter sido assim no passado, mas não. Existem máquinas com abrasão. É muito interessante, se vocês quiserem conhecer, vocês encontram com facilidade o método, o funcionamento dessas máquinas que descascam o arroz. E depois que está descascado o arroz, o que acontece? Eles separam a partir de um método chamado ventilação. Então, o que eu simulei aqui? Eu coloquei isopor, ó, eu tenho isopor com pedra. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ó, eu tenho umas coisinhas de isopor, umas bolinhas de isopor com pedra. E aí, se eu der um assoprão, o que acontece? O isopor vai embora. Aí, ó, eu acabei de separar, o isopor saiu, o isopor está aqui, ó. Ele tá todo na mesa aqui, né? E a pedrinha, que é muito mais densa, ela está continua no recipiente. Então esse método é um método de ventilação. Eu poderia usar outro método também, que seria o seguinte. Olha que interessante. Eu vou pegar o mesmo isopor, vou colocar de novo. Oh, meu Deus, acabei de separar, vou pôr de novo. Exatamente. Olha só, eu vou colocar, olha que interessante, água. Olha o que aconteceu. Atenção, peraí, aconteceu isto aqui, ó. Ó, o isopor está boiando, está flutuando e a pedra não, né? Então, por diferença de densidade, acontece essa separação. Peraí, mas eu tô com a mistura separada? Não. Pelo contrário, eu tinha uma mistura de pedrinha com isopor, agora eu tenho uma mistura de pedrinha, isopor e água. Como que eu faço para separar de fato? Eu faço uma filtração. Eu peguei aqui, ó, um filtrinho de chá, coloquei um guardanapo, porque eu não tenho filtro de papel de café em casa,
Então eu peguei um guardanapo, tá? E aí o que eu faço para fazer essa separação? Eu retiro o isopor com a mão ou com um filtro, tá? Posso retirar do jeito que eu achar mais adequado. E aí depois que eu retiro esse isopor, então ó, eu consegui, a partir do método de diferença de densidade, eu já consegui separar o isopor da pedrinha. Eu já tenho uma parte, só que ainda eu tenho toda a água que foi adicionada, né? Eu tenho ainda na minha mistura. Então eu posso fazer a filtração. Vamos ver o que acontece aqui. Espera aí, deixa eu tirar o computador do meu colo, porque não vai ser uma situação tão simples. É capaz de vazar um pouquinho. Ó, eu vou jogando aqui, ó. Certo? Deixa eu roubar um pouquinho, eu preciso jogar um pouquinho de água fora, senão não vai caber no copo. Roubadinha, não tá valendo, ninguém tá vendo. Pera aí. Ó, e aí o que acontece? O processo é esse, ó. E aí a pedrinha, podia ser areia, podia ser... A pedrinha ela fica presa no filtro e a água tá toda... Então eu consegui separar minha mistura. Certo? Eu poderia fazer, por exemplo, uma dissolução fracionada. Como que eu poderia fazer essa dissolução fracionada? Eu não vou fazer aqui para não usar muito do nosso tempo, mas como seria? Ó, vamos imaginar que eu tenho aqui pedrinha, sal. Como que eu faço para separar esses dois? Você pode dizer assim, já sei, catação. Você vai lá e pega com a mão, né? Pode ser, é uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade é eu jogar água. Sabe o que eu acabei de fazer? Obviamente que eu jogo essa água, dou uma misturadinha, né? Aquela misturadinha básica. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de adicionar um líquido que dissolve um dos dois produtos. Só. Eu tenho água e pedra, né? A água, ela dissolve desculpa, eu tenho sal e pedra. A água dissolve o sal, mas não dissolve a pedra. Aí você fala assim, eu continuo tendo agora uma mistura, só que em vez de duas substâncias eu tenho três. É verdade. Mas agora eu posso usar o meu filtrinho. E o que eu faço? Mesma história, ó. Eu jogo aqui, filtro, e no final das contas eu tenho a pedrinha aqui, certo? Você pode falar assim, Barreto, mas a pedrinha deve estar até meio salgadinha, né? É verdade, muito bem observado, parabéns, hein? Gostei da observação. As misturas, elas não são, o processo não é 100%, tá? Eles acontecem numa certa... num certo rendimento. Se eu quiser aumentar esse rendimento, por exemplo, eu repito esse processo. Obviamente que aí estamos falando de engenharia química. Engenharia química envolve custo. É importante para o meu produto eu repetir esse processo? O meu produto vai ficar melhor? Vai valer a pena eu inserir no preço final do meu produto esse processo? Não sei, né? Mas existe tecnicamente a possibilidade de eu fazer 2, 3, 4, 5 vezes a dissolução fracionada. Eu dissolver de forma fracionada essa minha mistura, tá? Mistura heterogênea. E ela serve inclusive para mistura homogênea. Quando eu tenho 2 sais, por exemplo, e um deles é solúvel em água e o outro não. Aí eu jogo água, um se dissolve e o outro fica no fundo. Aí eu filtro, o que não é solúvel fica preso no filtro e o outro passa direto, tá? Um outro processo muito usado, infelizmente ele é usado até hoje,
é a levigação. Ele é feito, por que que ele é infelizmente? Porque ele é usado pelos garimpeiros e ele é usado nos rios os caras colocam mercúrio o mercúrio ele trava no ouro, forma uma amálgama e deixa o ouro vai para o fundo, né? Aí eles pegam uma bateia, que é tipo uma coisinha dessa assim, por exemplo, parecida com essa, um pouquinho mais funda, e eles deixam a água do rio ir limpando, arrastando a areia e o ouro vai ficando no fundo. Só que com isso, muito mercúrio é jogado para a água. Então polui significativamente os rios, essa prática. Tá? Por isso que eu falei que é infelizmente. Um outro processo, lembra do que eu falei que eu separei essa mistura aqui com a mão? Né? Vamos imaginar que um dos dois produtos fosse super corrosivo, eu não pudesse pôr a mão, sei lá, né? Ou que eu quisesse automatizar esse processo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma separação magnética. Tcharam! Entendeu? Então eu venho aqui, ó, eu tenho uma mistura, essa mistura ela tem, para mim não tem valor comercial, mas esse produto tem valor comercial. Eu venho aqui, aproximo um ímã, tiro e a partir daí eu uso isso aqui para ganhar dinheiro e não a mistura, tá? Isso chama separação magnética. Para ela acontecer, eu preciso que um dos dois, dois ou mais, né? Um dos dois produtos seja atraído pelo ímã e o outro não, tá? Bom, agora vamos falar das misturas homogêneas. As heterogêneas, elas têm duas ou mais fases. As misturas homogêneas, elas têm uma fase só. E aí que a situação fica mais delicada, porque não é tão simples. Você pegar água com sal e filtrar, sabe o que acontece? A água passa salgada. Por quê? Porque o sal, as partículas do sal, do açúcar a mesma coisa, as partículas do sal, do açúcar, elas se dissolvem e ficam tão pequenas quanto as partículas da água. Então, quando você joga num filtro, o buraquinho do filtro vai permitir que passem as partículas da água e as partículas do sal. Então, não vai adiantar filtrar. Então, você vai ter que usar um outro processo. Um dos processos é a evaporação. Você pode pegar água com sal. Aqui, por exemplo, eu tenho água com sal, né? Se eu deixar isso aqui evaporar, o que vai sobrar aqui? Sal. Pronto. Né? Isso acontece quando a gente vai à praia, por exemplo, entra no mar e quando a gente sai e fica um tempo lá, o nosso corpo seca, às vezes a gente percebe um pouquinho de sal no nosso corpo, né? Por quê? Porque tinha água com sal, foi embora a água, o sal não evapora com facilidade, né? Precisaria de uma temperatura altíssima e aí, na verdade ele entraria em ebulição, não evaporaria, né? Então o sal não evapora e aí fica, a água evapora, o sal não, o sal fica. Esse é um processo, inclusive, financeiramente adequado. Por isso que o sal é tão baratinho. Você pega a água no mar, pega lá a água do mar, retira, obviamente que tem que ser uma água minimamente não poluída, né? Retira a água do mar, o que tem ali? Tem alguns sais, né? Você deixa evaporando, e aí à medida que se vai evaporando, alguns sais vão precipitando, eles vão indo para o fundo. Inclusive, quais são os sais que vão precipitando? Aqueles que são mais insolúveis, tá? Então a gente consegue ter sal de cozinha, esse sal que a gente tempera salada, joga na batatinha frita, tempera a nossa comida, a partir da evaporação da água do mar, tá? A dissolução, a gente faz a evaporação, né? Também chamada de cristalização fracionada. E a dissolução fracionada? Essa eu vou chamar vocês para fazer um cafezinho aqui na minha cozinha. Vamos lá? Olha aqui, ó. A gente está na cozinha de casa, eu estou meio apertadinho aqui para
para ficar mais fácil de vocês verem, olha só essa maquininha aqui, ó, tem os poros, né? Eu vou colocar o café. O que tem dentro do café, gente? O café tem substâncias solúveis e substâncias insolúveis, não é? O que eu vou fazer? Eu vou passar uma corrente de água quente. Por que de água quente? Porque, sendo de água quente, ela vai dissolver uma parte das substâncias solúveis, uma parte das substâncias que estão aqui, as substâncias solúveis, né? E aí eu vou poder beber meu café, que é a parte só da água com as substâncias solúveis, é uma dissolução fracionada. Olha lá. Isso é o processo de fazer um café. Atenção, olha lá. Que delícia, um cafezinho, né? Vocês não devem gostar muito porque café é coisa de adulto, né? Vocês um dia vão entender o que é. Pronto, ó. Cafezinho pronto. Mas você vai olhar assim e falar assim, poxa, por que você não joga? O café está aqui no fundo e aqui sobrou um monte de pó ainda, de substâncias que são insolúveis. Isso é a dissolução fracionada. Vamos voltar? Vocês viram que bacana, gente? O cafezinho, fazer um cafezinho é isso, é dissolver, fazendo uma dissolução fracionada. Exatamente isso. Quando eu pego, o que eu tenho num café, num pó de café? Eu tenho substâncias que são solúveis e substâncias que não são solúveis. Aí eu vou submeter a essa mistura, eu vou submeter uma corrente de água quente que vai me carregar substâncias que me interessam do ponto de vista de sabor, de cheiro, né? E então eu vou dissolver essas substâncias, elas vão passar por um buraquinho bem pequenininho e coisas vão ficar ali. Essas coisas que vão ficar são coisas que não são solúveis. As coisas que vão passar são as coisas que são solúveis. Tá? Isso se chama dissolução fracionada. Existe também a fusão fracionada. O que nós temos aqui nessa minha aliança, por exemplo? É uma aliança de ouro 18 quilates. O que é ouro 18 quilates? É um ouro que tem 75, é uma mistura. Tem 75% de ouro e o resto tem cobre e prata. E vamos imaginar que eu decida, não estou fazendo nada mesmo nessa quarentena, eu vou separar o ouro da prata e do cobre. Quero separar. É uma mistura, não é? Como que eu separo? Então, ó, eu vou falar para vocês, a prata, ela tem um ponto de fusão de 962 graus Celsius. O ouro tem um ponto de fusão de 1064 graus Celsius. E o cobre de 1085 graus Celsius. O que você acha que eu tenho que fazer para fazer essa separação dessa mistura? Exatamente isso. Eu tenho que aquecer de tal forma, se eu aquecer a 1500 graus Celsius, os três vão derreter, óbvio. Mas se eu aquecer a uma temperatura que só um dos três derreta, eu vou conseguir fazer a fusão de parte dessa mistura, a fusão fracionada. Então, fusão fracionada é quando a gente derrete uma parte de uma mistura com o intuito de separar essa mistura. Por exemplo, a liquefação fracionada do ar. Olha que coisa interessante. O oxigênio, ele tem uma temperatura de ebulição de menos 183 graus Celsius. Exatamente. A menos 184 ele é líquido. Olha só, a menos 183 ele entra em ebulição. Menos 182 ele é gasoso. Tá? O nitrogênio, a temperatura de ebulição dele é de menos 196 graus Celsius, temperatura de ebulição. Então, vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, eu pegue a mistura de ar, o ar da atmosfera normal, tá?
e eu jogue para menos 180 graus Celsius. Ó, menos 183 e menos 196. Menos 180. O que acontece? Os dois estão gasosos. Menos 182, menos 183. O que aconteceu? Quando bate menos 183, o que acontece com o oxigênio? O oxigênio, nesse momento, começa a virar líquido. Se eu já jogar para menos 184, o oxigênio, nesse momento, eu tinha aquela mistura gasosa, nitrogênio e oxigênio, o oxigênio virou líquido. Enquanto isso, o nitrogênio continua gasoso. Eu acabei de fazer uma separação de uma mistura gasosa, uma mistura de uma mistura homogênea de dois gases. Eu acabei de liquefazer só uma parte dessa mistura, acabei de fazer uma liquefação fracionada. Muito legal isso, né? E também nós temos a destilação. A destilação, para finalizar o nosso bate-papo, a destilação, ela é quando eu tenho duas substâncias que têm pontos de ebulição diferente. O que acontece? Eu coloco essa minha mistura num ponto, numa temperatura intermediária, de tal forma que só uma das duas substâncias saia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo genérico que é um dos que mais acontece, com álcool, água com álcool. Água com álcool, o álcool tem um ponto de ebulição por volta de 76 graus Celsius e a água por volta de 100 graus Celsius. O que eu faço? Se eu aquecer essa mistura a 77 graus Celsius, o que faz? Sai, olha só essa imagem, a mistura é aquecida, aí passa pelo condensador, né? E o que está saindo a 77 graus Celsius é só o álcool. Aí sai o álcool e do outro lado do sistema de destilação, o álcool pinga de forma líquida, né? Então, de um lado eu fico com a água e do outro lado eu fico com o álcool. Não é 100% o que acontece, isso porque o álcool e a água ele tem uma atração muito grande. Mas, em parte, isso acontece. Em parte, você consegue separar essa mistura. Se tivesse, por exemplo, água com sal, você separaria tranquilamente essa mistura, porque os pontos de ebulição são muito diferentes. Então, você pega água, sal e começa a aquecer. A água entra em ebulição, passa pelo condensador. Aí o condensador resfria a água, que está no estado de vapor, e aí pinga do outro lado no estado líquido. Aqui nós temos a separação, eu não sei se vocês conseguem ver, mas grande parte, eu mexi, já deu mas a grande parte da mistura já desceu, já decantou. Eu precisaria deixar mais tempo, obviamente. Quanto mais tempo eu deixar, mais essa parte pesada vai descer, essa parte densa. Aí, ó, já desceu mais uma aqui. Bacana, né? Bom, tudo isso, gente, todo esse tipo de mistura e de separação de mistura é uma coisa muito frequente, mas muito frequente no dia a dia. Né? Por quê? Porque no dia a dia, nas indústrias, por exemplo, quando você vai usar um insumo, você vai fazer um recipiente de alumínio, de plástico, né? As coisas na natureza, elas não vêm puras, elas vêm impuras, elas vêm cheio de impurezas e você precisa fazer essa separação. Ou, quando você faz reações químicas, essas reações químicas produzem produtos que não são interessantes para o seu produto final. E aí você precisa retirar. E tudo isso, retirar, fazer limpeza, retirar produto final, todas essas coisas, destilação, né? Tudo isso envolve gasto. Então, a química, por meio da engenharia química, dos processos unitários, ela é muito significativa para diminuir
para o estudo disso é muito significativo para diminuir os gastos e para aumentar a viabilidade técnica de produtos novos existirem. O exemplo é que eu falei no início. Lá em 1951 a empresa Tetra Pak nasceu. É uma empresa que tinha a intenção de acomodar produtos dentro de embalagens acartonadas, de papelão. E depois de 10 anos, eles conseguiram, então, fazer uma embalagem que conseguia, além de guardar alimentos, conseguia guardar alimentos e esse alimento se mantinha constante, sem estragar. Muito bem. E hoje a gente conhece esses alimentos, né? Uma caixinha de suquinho, uma caixinha de leite, etc. Tem essas caixas de papelão que tem suquinho, elas têm a famosa Tetra Pak, elas têm camadas. Ela tem camada de plástico, tem camada de alumínio, tem camada de papelão. Imaginem duas coisas. Primeiro, quanto dinheiro tem ali? Eu não estou falando de uma caixinha, estou falando de 30 milhões de caixinhas. Imagina quanto dinheiro não tem ali, de alumínio, de plástico e de papelão, certo? Segundo, imagina quanto que isso não agride o meio ambiente, tanto na retirada do alumínio, do plástico e do papelão, das árvores, etc., né? Como na disposição final desses produtos todos, se você simplesmente pega essa caixinha e joga no lixo e você não separa isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o método de separação das caixinhas Tetra Pak, durante muitos anos, muitas empresas pesquisaram e o pessoal não conseguia descobrir uma forma de separar. E eu posso falar, ainda há que se melhorar muito. Eu confesso que eu não tenho um profundo conhecimento no método de separação. É um método muito bacana, porque é um método que envolve a indução, que promove o aquecimento da placa de alumínio que existe dentro da caixinha Tetra Pak. E esse aquecimento faz com que o papel e o plástico se decomponham termicamente. Eles não pegam fogo, eles se decompõem termicamente e então a empresa que faz esse processo de reciclagem, eles conseguem reaver o alumínio. Ainda eu pelo menos não conheço um processo de separação completo de todo o material, tanto do papelão, como do plástico, como do alumínio, que seja economicamente viável. Você pode falar assim, pô Barreto, mas é só você senta no sofá, abre a caixinha, você separa. Lógico, no seu sofá sim. Quero ver você fazer isso da forma economicamente viável. Então esse é o desafio de você pegar uma tecnologia, uma máquina, algo que transforma esse processo em um processo que seja economicamente viável e fazendo isso você vai ter um processo super adequado, benéfico, bem-vindo para a natureza, né? Bem-vindo para a empresa, para você que descobriu isso, e bem-vindo para a natureza, né? Então são processos, são métodos que ainda têm que ser desenvolvidos, melhorados, e que tem a ver com essa aula de hoje, que é uma aula simples de separação de misturas, mas não na verdade, porque envolve aí anos e anos de estudo em cada item de coisas do que a gente vê no nosso dia a dia, certo? Bom, acabou nosso semestre. Hoje a aula foi longa porque tinha muita coisa para falar. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição, me procurem. Essa aula foi feita com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. Tem uma excelente prova, tem um excelente período de férias e até o semestre que vem. Até logo!